Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Ok. Boa tarde. Boa tarde, professor José Ricardo, professora Juliana Dalboni, professora Sheila, a todos os participantes, né, a todos pesquisadores, a todos os professores que estão aqui com a gente. Bom, meu nome é Eriton, para quem não me conhece, sou o coordenador do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa, né? E esse ano, novamente, eu venho aqui agradecer vocês pela participação desse evento tão importante para o nosso meio acadêmico, que é desenvolver a ciência, né? Aprender junto, possibilitar que outras pessoas possam, junto com a gente, construir um dia melhor, um amanhã melhor. Então, agradeço a participação de todos, o empenho de todos, um evento diferente, um momento diferente, onde a gente está enfrentando alguns desafios e vamos enfrentar e estamos enfrentando, graças a Deus, e tudo está saindo bem. Bom, vou deixar alguns recadinhos para a gente começar, então, o nosso simpósio, é a 12ª, né, o 12º simpósio. O primeiro recado que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, aqueles alunos que vão fazer a apresentação via comunicação oral, eu solicito que eles entrem após, nas outras, na hora que tiver 20 minutos antes das 3 horas, eles já vão se direcionando para suas salas, para a sua respectiva sala, para quem vai apresentar no turno da tarde, e lá nós vamos trazer algumas informações quanto às apresentações de vocês, tudo bem? Então, daí, 20 minutos antes, vocês já vão se direcionando para lá. Sobre os certificados, todos os inscritos, né, estarão recebendo certificado, a certificação. Essa certificação ela estará sendo entregue depois através de e-mail e pela plataforma. Então, nós vamos ter ali, não vai ser entregue hoje, mas o quanto antes a gente já vai enviar um e-mail pela própria plataforma, né, comunicando vocês que a certificação está disponível para vocês, tudo bem? E para a gente começar, então, o nosso evento, hoje nós temos o professor José Ricardo, né, que vai falar um pouquinho sobre inovação tecnológica, que é tão importante no nosso meio acadêmico, ele vai trazer um pouquinho, nós temos o nosso núcleo de inovação tecnológica, e ainda mais agora nós somos um centro universitário, né, então isso tem uma importância ainda maior, né, e logo após nós teremos, na continuidade, na sequência, nós teremos uma mesa redonda, onde nós teremos a professora Andréa, a professora Juliana, e o Glaubert o professor Glaubert também vai estar participando, junto com o professor Wellington, dessa mesa redonda, para falar um pouquinho sobre a importância da ciência, né, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Então, novamente, agradeço a presença de todos, agradeço ao professor José Ricardo pela participação, a todos os professores que estão junto com a gente, e passo a palavra para o professor José Ricardo. Fica à disposição, professor. Ok, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme estar participando desse momento com vocês. Agradeço ao professor Eriton pelo convite, para falar um pouco sobre essa questão de inovação tão importante, né, hoje, quando se fala em mundo desenvolvido. Até porque nós temos uma tônica no mundo econômico, que é a diferença entre crescimento e desenvolvimento, certo? E desenvolvimento, ele só existe em vários âmbitos da sociedade quando você passa por o campo da inovação tecnológica. É isso que define, inclusive, um país desenvolvido. É exatamente a elaboração de políticas científicas, certo? Principalmente advindas de projetos acadêmicos que possam trazer o chamado utilitarismo científico. O que é o utilitarismo científico? É a ciência produzindo qualidade de vida, certo? Não tem outra função. Não dá para se falar mais de faculdade, seja ela pública ou privada, sem trabalhar com esse tripé, que é exatamente a pesquisa. E a pesquisa com uma função muito bem fundamentada, que é a função de trazer uma melhoria exatamente para a região, para o local onde ela está implantada.
Por exemplo, Cacoal tem que ver os frutos de todo o setor universitário que tem aí através de pesquisas locais, na área da saúde, na área da economia, na área urbana, certo? Dos mais diversos setores, principalmente políticas de pesquisa que criem um processo de inserção de comunidades ou de grupos que muitas vezes o Estado, né, de certa forma, abandonou nesse processo todo. E aí cada um de vocês, nas áreas específicas de formação, sabem muito bem qual é o grande buraco existente nesse processo aí. Eu vou projetar aqui rapidamente para vocês, só para um esboço aqui para a gente poder nortear, nós podemos nortear a nossa conversa aqui, que é exatamente esse ponto fundamental hoje dentro da estrutura, né, da educação brasileira. Primeiro, que dentro dessa concepção, todas as abordagens se fazem hoje entre países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? Outro dia eu falava sobre isso numa reunião que nós tivemos. O Brasil é um país desenvolvido aonde? Em quê? Ou em desenvolvimento, perdão. No setor agrário, certo? No setor de engenharias, principalmente através do ITA. Nós tivemos um bom desenvolvimento da área de saúde no Brasil, apesar das péssimas condições que são dadas a esses profissionais. O setor de saúde evoluiu bastante em termos de pesquisa, e o Brasil é sim um país hoje com uma tônica de referência muito grande na área de saúde e nos seus mais diversos segmentos. Porém, a ideia de inovação, ela vem muito do aspecto cultural. Boa parte de nós que estamos participando desse momento nessa sala de aula, né, nesse debate, não fomos incentivados ou formados numa cultura de pesquisa científica. E quando eu falo uma cultura de pesquisa científica, é numa cultura de resultados, porque é isso que o mundo capitalista e o positivismo que está dentro do ensino hoje exige. Por exemplo, se os senhores e as senhoras professoras aqui na sala são medidos pela produção acadêmica que vocês têm. O látis de vocês tem que estar constantemente sendo atualizado com produções acadêmicas, projetos, produtos, né, grupos de pesquisa, enfim, das mais diversas áreas. Isso é uma forma de você trazer o capitalismo para dentro da universidade, exatamente medindo a questão da produtividade do professor. A Universidade Federal hoje também cobra muito isso. Há um tempo atrás, ser professor de Universidade Federal era ir lá e dar aula e ir embora. Hoje já não é mais. Hoje já há todo um projeto, inclusive mudanças virão em relação a esses processos junto à CAPES, e realmente o trabalho de um professor de dedicação exclusiva dentro do setor federal ele vai se tornar muito mais árduo, porque ele tem que realmente trabalhar e mostrar resultados de pesquisas realmente constantes. Outra questão importante, que quando se trata dessa questão de inovação tecnológica, tem muito a ver com o chamado darwinismo social, né? Há uma implementação cultural, sociológica, filosófica, principalmente dos povos latinos e os povos americanos. Isso vem dessa teoria do determinismo, né? Uma teoria muito forte na Alemanha, que se espalhou de uma forma muito intensa pela Europa, de que nós não somos capazes de produzir e inovar algo. Então, primeira coisa que nós temos que tirar é quebrar esse paradigma de que nós não somos capazes de produzir, de realmente fazer ciência e se comparar, até mesmo, né, isso vem de a base desse determinismo vem de um filósofo chamado Aristóteles, né? Ele dizia que essas questões geográficas, ou seja, dependendo da localização do planeta, ele nem tinha noção ainda naquele tempo do que seriam as temperaturas, zona intertropical, zona temperada e zona polar, mas que nessas zonas que nós chamamos hoje de temperada, teria uma produção científica e acadêmica maior, porque as pessoas seriam mais inteligentes. É claro que Aristóteles não disse isso, estou dizendo que foi uma interpretação do que ele disse, né? Eu tenho certeza que Aristóteles jamais diria uma coisa como essa. Porém, isso veio num elemento cultural, como uma questão de políticas. Principalmente no período da Guerra Fria, esse estabelecer e formatar culturalmente os povos dos países, principalmente do hemisfério sul, com a tendência de que eles não poderiam produzir ciência, exatamente para que a gente possa sempre estar dependente tecnologicamente dos países desenvolvidos. O que acontece então? Então nós vamos ter aí essa ideia da inovação como um ponto fundamental para o que nós chamamos hoje de produtividade, certo? Essa ideia de produtividade, ela é muito forte hoje em todos os campos. Hoje se mede e se vê um profissional pela produtividade dele, né? E essa é uma questão importante dentro dos setores de organização privado e público, mas principalmente o setor privado. Isso é muito forte, por isso que o setor privado ele agregou muitas das políticas de inovação tecnológica muito mais rápido, por causa da competitividade,
por causa exatamente de você poder atender ao público de uma forma mais rápida, com capacidade, uma qualificação chamado just in time, né, lá do modo de produção do toyotismo, né, que vem exatamente no último modo de produção. Isso se caracterizou de uma forma muito intensa, principalmente dos anos 90 para cá. Depois você tem exatamente aí a questão da inovação como uma mola fundamental para o progresso, né, propulsora de fato para o desenvolvimento econômico. Para isso, nós precisamos ter um currículo regional, certo? Não há inovação tecnológica sem um currículo regional. O que é isso? Qual é a necessidade regional da faculdade onde eu estou? Exemplo, para ser mais específico e mais claro, o que é que nós estamos produzindo cientificamente que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade onde nós estudamos, onde nós somos professores? O primeiro critério é esse, você tem que trabalhar com parâmetro de ver, porque do ponto de vista, inclusive, econômico e de propaganda, esse é o maior e o melhor viés para um setor ou para uma instituição, é o que ela produz cientificamente, porque a cidade, as pessoas começam a perceber exatamente o valor acadêmico dela, ou seja, nós nos aproximamos diretamente da comunidade. Outra questão importante é essa questão de promover e intensificar o uso dessa informação e do conhecimento. E aí nós precisamos exatamente do quê? Dos grupos de pesquisa. É fundamental que os departamentos, eles tenham grupos de pesquisas, certo? E isso aí, cada instituição tem uma forma de se organizar, inclusive algumas instituições com bolsas de incentivo para isso, né? As federais, inclusive, é a obrigação delas fazerem isso, mas muitas particulares também trabalham com esse processo para tentar fomentar essa ideia. Outro processo, e a gente entra para discutir o cenário brasileiro. O que é que nós temos, então? No Brasil, nós temos um volume crescente de produção científica, mas uma escassez de inovações. A gente tem produzido muita ciência, no sentido de abordagens, novas visões, novos processos sobre o mesmo objeto, mas evoluímos muito pouco em dar novas caras, ou um novo processo àquilo que já existe. É o que nós chamamos de reapropriação da cultura em relação à pesquisa. Então, a maioria dessas questões de reapropriação, elas vêm ainda como uma ideia de países desenvolvidos, ou até mesmo de países emergentes, como é o caso da África do Sul, que tem despontado muito nesse sentido, é o caso da Índia, que tem despontado muito, principalmente na questão do sistema binário, call centers, né? E é o caso da Rússia, que vem despontando muito o desenvolvimento de inovações na área de geologia, por exemplo, na questão de petróleo e gás natural, que ainda sem dúvida nenhuma, eles são elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico, não sendo o melhor caso, né, porque ainda é o caso de uma energia muito suja ainda, mas ainda é necessário, é um mal necessário ainda, até que se implemente uma política de energias mais limpas, né, que, diga-se de passagem, o Brasil é um país que tem avançado bastante nesse cenário aí, de energia eólica, energia solar, até pelas condições geográficas que nós temos. Outro ponto importante em relação à cultura da propriedade intelectual. Muitos acadêmicos, quando terminam uma graduação, o TCC, ou a monografia, ou o artigo científico, muitas vezes, ele é uma reapropriação, uma descrição científica daquilo que já existe. A gente não trabalha com um tripé que vem lá do século VI a.C., quando Tales de Mileto, Pitágoras já pensavam a resolução de problemas através de 3 eixos, que era a problematização, certo? Aliás, qualquer estudante de metodologia hoje, qualquer um que fez, não vai mudar nada do que estava lá em Tales, aí vem Heráclito, e vem para o mundo dos socráticos, e depois vem para o Renascimento, e hoje nós estamos discutindo a mesma coisa. Primeiro, problematizar, segundo, refletir, e o terceiro ponto é solucionar. Não existe ciência sem esses 3 itens. Né? Então, muitas vezes eu fico na reflexão, certo? E na problematização, ao inverso, problematização, reflexão. E não propõe a solução. Então, é importante propor a solução, por mais que ela não seja ideal, ela pode trazer, do ponto de vista crítico, né, e vem do grego krinos, critério, vem exatamente a relação com que outros profissionais vão observar o meu trabalho e encontrar alternativas mais interessantes. É assim que eu contribuo para o desenvolvimento tecnológico e científico de um determinado objeto, de uma determinada comunidade social, tecnológica, enfim, econômica, e aí vai, criando alternativas. Um outro ponto fundamental é entender exatamente o pouco incentivo, né, e a fixação de doutores em empresas. É tanto que
a busca, inclusive, tem muitas áreas que já há uma preocupação, inclusive, de muitas universidades federais, pela busca muito pequena de pessoas querendo fazer doutorado. Exatamente pela valorização que não se tem hoje em relação a algumas áreas. Né? Dependendo do setor, e, por exemplo, se você pegar professores da rede pública hoje, qual é o incentivo financeiro para se fazer um doutorado? Aí depois o cara termina, dependendo da oportunidade, ele já não vai ser mais aquele professor do ensino médio, lá da escola tal, estadual ou municipal, né? No caso do ensino médio, a escola estadual, que fica. Por quê? Porque outras oportunidades surgirão, principalmente, dependendo do viés da pesquisa, no setor privado. Porém, o Brasil tem exportado o que a economia chama de fuga de cérebros. Vocês estudam e dominam muito bem isso. Pessoas são convidadas a estudar fora, exatamente porque têm ideias brilhantes, mas no seu país de origem elas não são valorizadas. E quando eu falo em valorizado, estou falando em dinheiro. Eu dizia isso semana passada numa reunião aí com os coordenadores, o pesquisador ele não vive só de amor. Ele precisa exatamente também, junto com seus orientandos, de um incentivo financeiro e, dependendo da pesquisa, um incentivo financeiro razoável para que isso aconteça. Senão, não tem como. Acaba desistindo. Uma outra questão importante é como esses doutorados, inclusive, essa é uma questão que a CAPES tem pensado muito, é a questão dos chamados Minteres e Dinteres, né? Para trazer parcerias para regiões do país aonde fica difícil. Por exemplo, você tem um polo universitário como o Cacoal, e muitas vezes a Universidade Federal mesmo ainda não tem um programa de mestrado e doutorado corrente, né? Independente da área. E se tem, dependendo da área, não atinge a todos os profissionais. Aí vem os chamados Minter e Dinter interdisciplinar, que é exatamente para formar professores de diversas áreas, para que eles tenham titulação, porque essa titulação ele vem com pesquisa, e a pesquisa é o motor de desenvolvimento de uma região. Sem pesquisa, a região não se desenvolve. Não adianta ela ser um polo universitário e não ter pesquisas que realmente possam trazer um benefício nesse sentido. Então, daqui a pouco você tem um grupo aí de professores universitários, entre privados e públicos, de 80%, mas você não tem pesquisa na região. Então, isso acaba criando um problema no processo, né? Nesse processo de graduação de relação à inovação tecnológica nos mais diversos setores. Outro detalhe importante, que o cenário brasileiro tem apresentado muito isso, né? Isso é importante analisar, porque isso vem muito inclusive o Brito Cruz e muitos outros teóricos que estão trabalhando com essas concepções, eles trouxeram isso através da conferência de Oslo, que foi uma conferência que discutiu o cenário de inovação no mundo e por regiões, porque nós temos uma diferença muito grande entre os chamados países do norte e países do sul, né? Não lembrando daquela linha onde a Austrália, né, ainda se torna um país do norte exatamente pelo nível tecnológico, que é a chamada cultura informacional, né, ou a questão técnico-informacional. E aí nós temos um baixo desenvolvimento das universidades e empresas com a cultura exatamente de patentes. O Brasil é um país muito burocrático nesse sentido, acaba atrapalhando muito esse processo, ele acaba sendo, inclusive, um fator desanimador. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que entre 2000 e 2010, muitos cientistas, inclusive da área de exatas, pararam projetos de pesquisa exatamente pela morosidade que o Brasil tem em patentear seus projetos. Isso acaba criando, por quê? Porque isso pode trazer um benefício financeiro e, além do que, trazer um renome internacional para o pesquisador, que é fundamental do ponto de vista acadêmico. E, por último, o volume de projetos cooperativos, que ainda é muito pouco, né? Nós temos poucas parcerias hoje em relação a isso, inclusive, esse é um projeto que o NIT, né, aí da faculdade, pretende desenvolver, que é exatamente criar uma parceria com setores públicos e privados, para que venham financiamentos para que os professores possam desenvolver pesquisas e ganhar por isso. E com os seus orientandos, também recebendo bolsas. Então, esses projetos eles serão apresentados ao NIT, o NIT vai fazer essa parceria através de uma entidade ligada à instituição, e ela vai receber esse fomento, né, essa pesquisa, ou seja, ela vai ser financiada por esses processos. Então, a inovação tecnológica hoje, ela passa por isso. Nós temos um cenário extremamente delicado, do ponto de vista, né, nós temos aí alguns setores que recebem muito apoio do governo federal em relação a bolsas de pesquisa, outros setores, exatamente
por não usar do utilitarismo, ou seja, você não vê o resultado da pesquisa, o governo, a atual política, perdão, acaba tirando um pouco desse cenário financeiro. Então, você tem muitos grupos ou programas de estrito senso perdendo bolsas de mestrado e doutorado, porque lá a pesquisa não tem dado realmente um retorno nem mesmo à comunidade. E você vê um monte de gente com títulos de doutores e mestres sem uma resposta eficiente, produtora e do ponto de vista de solução para problemas que foram investigados em determinadas comunidades, ou até mesmo, seja elas pequenas ou grandes, numa dimensão maior. Então, é bem nesse sentido que nós temos um desafio muito grande. Então, o NIT, ele vem exatamente como um processo, né, para contribuir dentro dessa visão acadêmica, para realmente criar uma parceria com setores públicos e privados, para que realmente a pesquisa possa ter um desenvolvimento mais interessante. Eu, numa reunião que eu tive com o Wellington e com o Wellington, eu gostei muito de uma coisa que o Wellington falou, que eu nunca tinha pensado, né? Muitas vezes a gente está produzindo a pesquisa pela pesquisa. Então, às vezes, você vai apresentar um trabalho de graduação, se você perguntar de fato, olha, qual a importância dessa sua pesquisa para o curso que você fez? Qual a importância, a relevância para a cidade, para o bairro, para a comunidade? Muitas vezes nem o próprio acadêmico ele tem noção disso. Ou ele, muitas vezes ele tem até vergonha de dizer que o filho é dele. Amanhã ou depois ele ganhou a nota, se for falar, rapaz, eu nem lembro desse trabalho. Porque no fundo, ele acaba não vendo um processo acadêmico e um processo prático da relação entre o produto, certo? Que ele procurou naquela problematização, resolver naquela problematização, e uma resposta concreta à sociedade. Eu vou parando por aqui, porque já deu meu tempo, até porque daqui a pouco eu tenho compromisso com outra instituição, então eu falei para o Ayrton que eu teria uns 20 minutos, certo? Ok? Bom, Ayrton, a minha participação é essa, eu gostaria de contribuir, sei que o momento exige mais, mas devido ao tempo, conforme as condições que eu te falei, já tenho que dar aula em uma outra instituição, fica difícil continuar o debate aqui. Mas agradeço a participação, gostaria de continuar na mesa, mas infelizmente tenho que me retirar para esse outro compromisso que você já bem o sabe. Ok, professor. Ok, José Ricardo. Muito obrigado pela tua exposição, né, apresentação. Acho que são pontos importantes que a gente tem que, os alunos, né, nós mesmos também temos que reconsiderar todo dia e pensar a importância dessa iniciação científica e de nós nesse contexto, né? Mas muito obrigado mesmo pela apresentação. Bom, valeu, pessoal, obrigado, sucesso aí, bom simpósio para todo mundo, felicidade, estou à disposição. Ok, meu amigo. Bom, pessoal, dando continuidade no nosso evento, eu vou passar a palavra para o professor Wellington, né? O professor Wellington é coordenador da pós-graduação, da extensão, e ele vai ser o mediador dessa mesa redonda, então daí ele vai estar comandando a mesa redonda, tá bom? Professor Wellington. Pessoal, boa tarde. Mais um simpósio para nossa conta aí, né? Eu acho que isso nos envaidece, nos engrandece também, não sei em que proporção, mas mais uma batalha aí a ser concluída, né? A gente fica muito feliz com a fala do professor Zé Ricardo, falando de inovação, falando de iniciação científica, né? Enfim, enaltecendo a necessidade das mudanças. E é lógico que a gente não pode negar que a gente está num momento ímpar, né? Tanto é que eu explico para vocês, tanto eu, quanto o professor Ayrton, quanto o professor Glauber, nós estamos de máscara, porque nós estamos aqui na instituição, né? Nós estamos aqui dentro da FaceMed. Vivendo esse momento, que é um momento, como eu disse, ímpar, momento do Covid, momento de, não sei dizer para vocês se um novo normal, mas um momento diferente, né? E a tônica da nossa mesa redonda, ela está baseada justamente nisso, né? E a gente vai falar aqui com vocês sobre esse momento de diversos olhares. Nós vamos ter um profissional da área da saúde, nós vamos ter um profissional da área de gestão, nós vamos ter um profissional da área de engenharia, da área de arquitetura, né, para falar sobre essa questão. Então, eu gostaria de convidar agora a professora Andréia, tá? E a professora Andréia é bióloga, doutora, né, pela Fiocruz,
vou me restringir a falar sobre o currículo dela, porque senão a gente não vai ter tempo aqui. E a professora tem 15 minutos aí para estar falando. A professora vai fazer uma abordagem sobre Covid na visão profissional dela, e depois a gente vai ter a fala da professora Juliana e, posteriormente, a fala do professor Glauber, tá? Professora, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e a gente vai deixar em aberto aqui o microfone para a senhora e pedir para aqueles que têm interesse em fazer algum questionamento, no final nós teremos aí 15, 20 minutos para que vocês possam falar, tá bom? Seja bem-vindo, professora. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, obrigada a vocês pelo convite, uma honra participar desse primeiro simpósio, dessa parte, né, parte online, eu espero ser bem clara, vou mais ou menos continuar o que o José Ricardo estava apresentando, né, que é importante hoje, né, na nossa atual situação, nós conseguimos entender um pouco mais do que está acontecendo com a gente, né? Eu quero saber se vocês estão visualizando a apresentação. Sim, professora, estamos visualizando, sim. Eu coloquei para iniciar simpósio, né? Eu fiz uma apresentação básica, porque é muito ruim a gente ficar falando e não ter, né, uma continuidade, um acompanhamento. Então, eu fiz, assim, um acompanhamento, assim, para que a gente possa estar visualizando, tá? Deixa eu só ver que eu preciso ver com você, eu tenho que ver como é que eu faço aqui, peraí. Tranquilo, como dizia o Faustão, ao vivo sempre é mais difícil, né? É complicado. Eu quero apresentar para vocês e continuar vendo a sala, porque se tiver alguma pergunta no chat, né? Professor, as perguntas, como sugestão, a gente vai deixar para a fase final, tá? Tá. Na hora tá que os três palestrantes terminarem de falar, a gente vai abrir para as perguntas. Certo. Aí vocês estão vendo o slide inteiro ou só uma parte dele? Ele está completo, professora. Está para apresentação? Isso. Ele não está na tela inteira, né? Tela inteira. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. E agora? Ok. Está um pouquinho desconfigurado, mas... Bom, então vamos lá. A proposta para hoje é nós colocarmos a parte de ciência e conhecimento. O professor José Ricardo, ele focou bem a importância dessa inovação e da pesquisa, né, nos dias de hoje. E quanto hoje, cada vez mais, nós precisamos ter um conhecimento. E isso vem de cada um de nós, tá? Então, nós precisamos ir atrás desse conhecimento e buscar, e inovar, e provar que realmente essa busca é importante para a nossa qualidade de vida e qualidade de vida de onde a gente mora, né? Então, eu trouxe uma charge aqui para nós, né, para mostrar que a falta de conhecimento pode atrasar a nossa vida. Isso eu corroboro com o quê? Nós, no início desse ano, tivemos, assim, um choque, tá? Um choque cultural mundial, onde nós precisamos nos isolar em casa devido à presença de um micro-organismo invisível a olho nu e que estava matando uma quantidade muito grande de pessoas, e que veio a matar, e que não parou ainda de entrar em contato com nós e poder desenvolver sintomas e sequelas e poder não levar à morte. Isso faz com que a gente pare um pouquinho para pensar onde foi que apareceu, ou de onde veio, ou como é que faz para que a gente mude, volte a ser o que era. O Wellington falou bem aí, né, dizendo que é o nosso novo, e vai ser o novo para sempre, vai ser a nossa atualidade agora, porque do mesmo jeito que apareceu o Covid esse ano, né, o coronavírus, podem aparecer daqui para frente outros micro-organismos que tragam um mal igual, ou pior, ou mais leve. Então, nós devemos, através do conhecimento e do que nós estamos passando, nossa vivência, ampliar um pouquinho e coincidir com a ciência, né, e em busca da ciência para provar
como nós podemos estar nesse novo com qualidade de vida, tá? Então, essa charge foi o quê? Conhecimento é poder, por quê? Olha só, água e água, né? O fato de não saber que H2O seria água, ele andaria assim, né? Só que 50 metros e não 9 quilômetros. Então, essa falta de buscas. E o que vai proporcionar isso para nós? Tá? Por que a gente está aqui nesse simpósio? Para adquirir novos conhecimentos, novas informações, entendeu? Uma troca de experiências entre, né, nós, professores, alunos, para que a gente cada vez mais melhore a nossa qualidade de vida, tá? Em diversas áreas. A gente joga para a saúde, mas nós temos várias áreas, tá? A área das exatas, a área das humanas, que traz com que a gente possa estar trabalhando de forma mais simples, né, de forma mais concreta e com resultado melhor, onde a gente consiga colher os frutos de uma forma mais rápida deste conhecimento, tá? Bom, a proposta aqui é apresentar para vocês, então, essa pandemia que vem vindo, tá? Só um minutinho aqui. Onde, então, a ciência vai proporcionar para nós pesquisa, a ciência vai proporcionar para nós uma construção, cultura, tá? Uma evolução, e isso pode demorar pouco tempo ou muito tempo. Se nós formos, né, lá para a época do Pasteur, ele pode dizer que ele fez, provocou na sociedade a busca incessante da vacina. Por quê? Porque no conhecimento dele, ele fez um experimento que provou que na inoculação de micro-organismos mortos ou atenuados, o nosso corpo conseguia produzir anticorpos, células especializadas para eliminá-lo. E que a partir disso, a célula ficava em alerta para que nós não adoecêssemos mais. Tá? Ou seja, a gente tomava resistência a determinados micro-organismos. Mas ele jogou sozinho. Ele demorou muito tempo para que conseguisse mostrar a presença, né, e a importância dessa vacina. De início, ninguém gostaria de tomar. Ninguém tomava vacina. Porque foi uma tentativa e erro. Eles faziam os testes in vitro, mas, ao mesmo tempo, se jogava com a população. Pegavam comunidades para se fazer esses testes. E grande parte da população vinha adoecer. E alguns a morrer. Então, a população tinha aquela crença, olha, o que eles estão dando faz morrer. Ninguém tinha o conhecimento, né, para que pudesse falar assim, nossa, o que eles estão fazendo é uma inovação, tentando que nossas gerações futuras obtenham determinado produto que vai garantir a qualidade de vida. Hoje nós podemos dizer que a poliomielite é um resultado dessa primeira busca, dessa primeira ciência, onde raramente hoje nós temos casos de poliomielite, o que se tem nem é computado como dentro dos nossos bancos de dados, porque é 1 em cada 1 milhão de pessoas, porque a vacina é eficaz, é eficiente. Em pleno 2020, nós temos em busca de uma vacina. Em um mês, foi possível identificar um micro-organismo que se fazia isso em 5, 10, 15 anos para identificação e buscas atrás de qual era o comportamento desse micro-organismo. Então, logo que a Coreia, né, identificou e conseguiu padronizar qual era a sequência deste micro-organismo, conseguiu fazer uma investigação minuciosa. Então, hoje o mundo todo corre atrás de uma cura para uma vacina ou um remédio contra um micro-organismo que é invisível. Ele é microscópio, não conseguimos vê-lo, mas a gente sabe o potencial dele, tá? Então, hoje não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Europa, são todos nós juntos, no banco de dados em comum, produzindo algo para a melhoria do mundo, de qualidade de vida para o mundo, onde a presença desse vírus não vai comprometer. Não vou dizer para vocês que a gente nunca mais vai usar máscara ou que nunca mais devemos tomar um cuidado, mas a presença dessa vacina vai tornar a nossa vida um pouquinho mais
fácil, ou uma rotina mais corriqueira, onde a gente vai poder voltar para o campo de trabalho, para a escola, tá? De maneira mais tranquila, sem esse medo que nos corrói hoje. Então, todas as áreas de pesquisas hoje estão praticamente de mão dadas em busca desse conhecimento, em busca dessa produção dessa vacina, a princípio, porque não tem medicação para vírus. Vírus hoje, assim, ele fica dentro de uma célula. A gente teria que destruir uma quantidade muito grande de células sadias infectadas para poder estar destruindo o vírus. O correto mesmo é a presença dessa vacina, que ela vai ser mais específica, tá? Então, o que se sabe desse conhecimento hoje? O que possibilita esse conhecimento hoje? A gente saber que existem vírus que foi desenhado, então, apresento para vocês aqui o coronavírus, tá? Na foto abaixo nós temos ele em microscopia eletrônica, a partir de um desenho. Na foto ao lado nós temos aqui mostrando a infecção viral numa célula, então como ele infecciona. Ao lado ainda nós temos a molécula estrutural, essa proteína estrutural desse vírus, certo? E possíveis receptores onde permite que esse vírus entre na célula. E como se bloqueia, tá, esses receptores. Algumas drogas que podem estar bloqueando esses receptores. Então, é a partir deste conhecimento. E de onde veio o conhecimento? Gente, vem lá do pré-primário, passando pelo ensino fundamental, ensino médio. A faculdade é a chave para que a gente conheça, saiba que ramo vai tomar. Você gosta da área da saúde? Você quer ser médico, né, dentista, fisioterapeuta? Não, eu gosto de ser, sei lá, eu gostaria da área de humanas, eu quero ser de advogado, ou ir para a área da economia. Não, eu gosto mesmo, eu vou ser arquiteto, ou ser engenheiro. Então, você pode escolher sua área a partir desse ramo de faculdade. Como é importante você cursar uma faculdade bem feita e buscar esse conhecimento. Nós, como professores, estamos aqui mediando este conhecimento. Nós levamos para você o conhecimento que nós temos. Mas a descoberta da internet possibilitou que, além de nós professores, nós temos vários sites que nós podemos aprofundar mais esse conhecimento e trazer para os professores, tá? Olha, vamos fazer um debate, porque eu li isso em tal site. Isso também proporciona que a gente pode estar fazendo uma ampliação. Eu, como professora, posso dizer em sala de aula que eu aprendo muito com os meus alunos. E eu acredito que a maioria dos professores aqui fala a mesma coisa. Nós aprendemos com vocês. E cada vez que a gente ensina algo novo, a gente aprende algo novo também, tá? Então, essa ferramenta de conhecimento nunca vai acabar. Ela sempre vai crescer. E hoje o Covid trouxe para nós como é importante a gente buscar e aplicar na ciência o que a gente está aprendendo, para que a gente consiga fazer cada vez melhor e cada vez mais específico, com direcionamento, para que a gente tenha esse resultado mais rápido. Vai fazer 1 ano do primeiro caso de Covid, agora em dezembro. E nós passamos esse ano todo em isolamento, esse ano todo ímpar mesmo, como todos dizem. Por quê? Porque nós não fazemos mais o que a gente fazia antes. Tá tudo bem novo, tá? Hoje o conhecimento me trouxe o quê? Tá? Uma busca. A internet me trouxe o quê? A busca. Eu posso jogar na internet e ver o coronavírus no mundo, casos, como que, né, quais são os países ou cidades, a quantidade de casos que estão aparecendo, de número de mortos, os infectados, né? Quem está no hospital, quem já está em casa, do mundo inteiro. E eu posso adquirir esse conhecimento. E posso também buscar, que é do lado direito aqui para nós, os casos registrados a cada 24 horas no país, no Brasil. Então, eu trouxe para nós agora o dia 10 de novembro, tá? O número de casos por hora que estão aparecendo, tá? Número de casos infectados, casos que estão internados, casos que ocorreram mortes. E posso pegar também por região, ou por estado, ou por município. Eu posso estar fazendo isso e estar disponibilizando qual a importância disso para nós, tá? Mas, hoje, nesse cenário de conhecimento, o que nos permite fazer o quê?
foi mostrado que aperto de mão é a principal forma de contágio onde a gente está passando. Gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, por isso a importância da utilização de máscaras. Objetos como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador. Então, tudo que a gente é acostumado a ter é o veículo de transmissão desse vírus. Mas se a gente não tivesse esse conhecimento, o número de mortes seria muito maior, né? O que faz para prevenir? Nós sabemos o que faz para prevenir, tá? O Ministério da Saúde, assim como o mundo inteiro, está colocando nas redes sociais, que é o de fácil acesso para a maioria da parte da população, como que a gente pode prevenir esse contágio, certo? Então, hoje nós estamos em isolamento social, nós temos, sabe, essa gotícula de saliva, esse espirro, ele tem uma proporção de contaminação. Por isso o isolamento, que a gente precisa estar 2 metros, 1,5 metro, 2 metros de distância. Hoje nós temos centros de saúde, hospitais, como postinho de saúde e outras localidades, que até loja, quando a gente vai comprar no supermercado, com alguns tipos de isolamento, você pode ver marcação no chão. Tá? Por quê? Para evitar o contato direto, já que isso está diretamente relacionado com formas de contágio desse vírus, tá? Só ele? Não sei, tá? Tipo, grupos coronavírus, nós sabemos que tem vários, tá? São 8 tipos, contando com o Covid-19. Alguns, tá? Uns 2 ou 3, é somente de animal silvestre, tá? Tem um que nós já temos vacina há mais de 15 anos, só que ele não é de livre acesso, como é o Covid-19, o coronavírus SARS-CoV-2. Tá? Então, ele tem uma gama um pouquinho maior, onde a gente pode estar dizendo que, nossa, estamos agora com um micro-organismo que é contato direto. O que a gente pode fazer? Se isolar, tá? Evitar aglomeração, evitar ambientes fechados, tá? Quanto mais, tomar o nosso cuidado. Ah, eu fui lá, peguei coronavírus, não é fulano que me passou. Quem mandou você ir lá porque o fulano te passou? Então, nós devemos nos cuidar. Então, o conhecimento que a gente adquire associado à ciência está nos proporcionando e vai proporcionar cada vez mais uma qualidade de vida melhor para nós, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo que a gente vive. Certo? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, em relação, associando a ciência e a busca sempre constante, né, e adquirir cada vez mais conhecimento. Não é porque eu sou bióloga que eu não vou, né, ir para lá da médica, ou a área da arquitetura, ou qualquer outra área. A gente busca conhecimento que fique com a gente, sempre. Conhecimento, como, né, nossos pais dizem, conhecimento é o que nos deixa de mais importante, né? É isso, professor Hélito, estou à disposição aí, Hélito, para que tenha perguntas também depois, no final, né? Obrigado, professora. Como eu disse no começo, nós vamos deixar as perguntas para o final, né? E aqueles que já têm aí as suas perguntas, já mais ou menos vai preparando. Pode ser oral ou pode ser pelo chat. A gente até pede desculpa aqui, nós tivemos algumas inconsistências na apresentação, mas como nós estamos frisando desde o primeiro momento, a gente está se adaptando a muitas coisas, né? E nesse caso, a gente precisa se adaptar ao meio. E quando a gente fala em se adaptar ao meio, a gente precisa escutar aí o pessoal também da arquitetura, da engenharia. E nesse momento eu chamo a professora Juliana para ela dar sequência, tá? Naquilo que nós estamos falando, que é sobre Covid, tá bom? Professora, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A senhora está com a palavra. Grata, agradeço a coordenação do simpósio. É um prazer, a gente que é da área de pesquisa, né? E participar e contribuir com a pesquisa na instituição. E um prazer... Professora, só um pouquinho, eu gostaria de pedir para a professora Andréia, se a professora pudesse... tirar a apresentação, a professora Andréia está com a apresentação ainda exposta aí, né, professora? Isso, obrigado, professora. Pode continuar, professora, desculpe interromper. Tranquilo. Eu quero pedir para o professor Wellington projetar a minha apresentação, que eu tive um probleminha aqui com o notebook.
e aí ele vai projetar para mim. Está projetando já? Ainda não, né? Beleza. Então, é um prazer receber o convite, né? Aceitei de pronto. É um tema que a gente já está pensando, claro, como pesquisador e como professor, não tem como, né, na área, a gente também ter que rapidamente se adequar e trazer esse novo conhecimento que está sendo gerado para a sala de aula. É o nosso esforço também, né, buscar conhecimento, e então a gente fica já conversando entre os professores, entre outros colegas da profissão, né, e buscando essas novas adequações. Rapidamente, todo mundo teve que se adequar a essa nova realidade, né, colocada pela professora Andréia, aí, que a gente ouve os noticiários todos os dias, e rapidamente todo mundo teve que se adequar, inclusive a área de arquitetura, e a área que depois vai ser falada pelo professor Glauber, né, que é a área também de tecnologia, que aí entra a inovação, que aí estou trazendo aqui alguns exemplos do que rapidamente, né, todas as áreas tiveram que se adequar para atender uma demanda que surgiu de um dia para o outro, né? Na escala que é o Covid hoje no mundo todo. Então, eu trouxe uma apresentação, eu trouxe mais imagens para a gente conversar um pouco. Sim, quero agradecer aos alunos que estão aqui de arquitetura, que a gente, prestigiando aqui o evento, a gente estimula isso, a pesquisa também na área, né? Essa é a nossa intenção também, como foi falado, inclusive, pelo professor José Ricardo. Não tem como a gente trazer o ensino se a gente não trazer a pesquisa junto e produzir ciência, né? Tá, então, pode passar, professor? Então, o tema é isso, adequações, né, ao ambiente construído, que aí entra a arquitetura e as outras áreas também da engenharia. E aí eu dividi em dois aspectos, que eu acho que são dois eixos principais. O primeiro é o eixo de higienização, né, desde passar o álcool gel nas mãos, como a gente sabe, passar o álcool gel em tudo, tem gente que passa até na pele, no rosto, né? Então, essa coisa de higienizar, que aí entra diretamente também no ambiente construído. E o segundo são as modificações mais relacionadas à construção mesmo, desde layout, que é a distribuição de mobiliário, por causa do afastamento social também, do distanciamento, né? Porque tem dois conceitos aí, o isolamento, que é você ficar isolado, mas também tem o distanciamento, que é você conviver em comunidade, mas com uma certa distância, né? É esse conceito de distanciamento que a gente também está trazendo para a arquitetura, né, que é justamente como agora vão ser adequados o layout, o mobiliário, a distribuição nos espaços. Por exemplo, shopping center volta a funcionar, e aí, né, tanta gente aglomerada, não tem jeito, mas tem que ter um distanciamento. Como é que a gente organiza isso em termos construtivos e de distribuição de que a gente chama de layout, né, distribuição de mobiliários, tá? Então, dentro dessa parte de layout, eu também trato em duas partes, que é o distanciamento social, né, espaçamento entre as estações de trabalho, o limite de quantidade de pessoas nos espaços, que é reduzir a capacidade de uso, que está acontecendo já nas cidades. Eu vou trazer sempre para a nossa realidade também, e trazer um pouquinho para a realidade de fora, tá? Aqui a gente já vê isso, né, abrir o bar, abrir o restaurante, abre shopping center, mas aí tem uma redução na capacidade de uso, tá? E nas grandes cidades, eu vou trazer uns exemplos também, que não tem como aeroporto, shopping center, está tudo funcionando, né? E quais são as adequações que foram colocadas, estão sendo colocadas, que já existe também no mercado, né, que a gente pode utilizar. E o lar também, né, a casa mudou esse conceito, né? A casa hoje da gente é um home office, a escola é remota, as crianças estão estudando em casa, o lazer também é em casa. Então, a procura de arquitetos, impressionante isso, subiu muito. Eu conheço amigos em Brasília, que eu morava em Brasília, né, meu doutorado eu fiz lá, que estão dispensando projetos de arquitetura, não tem como, não está dando conta, porque todo mundo está querendo reformar a casa, mudar alguma coisa, porque viu a importância de ficar em casa, viu a importância do lar, viu que está mudando o que a tendência é continuar em casa, né, e que não estava adequado, que ia passando, que não, né, então, assim, tem uma procura muito grande na área de construção, é difícil encontrar mão de obra disponível, até aqui em Cacoal, não tem mão de obra disponível, justamente por essa adequação à nova demanda. Tá? Eu pulei já para o layout, vou voltar aqui. Na higienização, é a desinfecção, que chama, né, dos ambientes e das pessoas também, que também faz criar novos espaços para higienização, por exemplo, né? Então, lavatório para lavar a mão toda hora, até nos TCCs agora, a gente já está mudando os TCCs, né? Tem que botar mais lavabo, tem que botar mais área para a higienização das mãos, né? Justamente, mesmo chegando no espaço já higienizar as mãos, então são adequações menores, vamos dizer assim, mas que precisam ser feitas, tá? E tem vários aparelhos que eu vou trazer aqui, pouquinhas coisas mostrando que já existem
aparelhos para desinfectar ambientes pequenos, portáteis, tal, que podem ser utilizados. Pode passar, professor, por gentileza. Aí, quais são os principais riscos que a gente fala dos ambientes construídos, né? O número 1 é o elevador. Não sei se vocês sabem, mas a área principal de contaminação, considerada hoje mundialmente, é o elevador. Nós não temos muitos prédios com elevadores aqui em Cacoal, mas existem alguns, né? Mas isso é muito comum aí por fora, né? Por quê? Porque é um ambiente que não circula ar, né? E um ambiente que normalmente aglomera pessoas e não tem uma circulação de ar posterior, né? Então, vou mostrar rapidamente algumas adequações para elevador. Depois, ambientes, como eu falei, aglomeração de muitas pessoas, como shopping centers, aeroportos também, né? Mas shopping é mais aglomeração mesmo. Ambientes que tem muita rotatividade de pessoas, né? E pessoas que pegam nos objetos, como escada rolante, o próprio elevador que tem botãozinho, que agora é sensor, né? De presença e tudo. Coisas que vão sendo adequadas para isso, para evitar o toque de mãos, as pessoas pegam. Pode passar, professor. A gente lê. Aí eu trouxe algumas, tem várias, se você entrar na internet, agora você vai ver muito isso, inovação, novo conceito de tecnologia no combate ao Covid, a Covid-19. Então, isso está muito comum na mídia, né? Coisas que aparecem no mercado já, soluções, né? Soluções arquitetônicas, soluções na parte de engenharia, que atendem o setor. E aqui, especificamente, eu trouxe shopping center, porque como é o que mais aglomera, aí eu já fui para uma escala maior. Pode passar. Então, a gente tem a questão dos elevadores. Sim, primeiro é a desinfecção, isso acho que vocês já viram nas cidades, né? Até nas cidades estão sendo aplicadas, né? Que é uma pessoa com um pulverizador de costas, né? A bateria fazendo esse processo de desinfecção e higienização dos ambientes. Aí o peróxido que usa, né? A professora de farmácia está aí, a professora Valquíria está aí, também a biologia tem o peróxido, tem o sistema de ozônio, tem algumas tecnologias utilizadas para desinfecção, para esterilizar, vamos dizer assim, né? A água ozonizada, que aí elimina as bactérias, os vírus, tal. Não vou entrar muito nesse detalhe. Pode passar, professor. É uma forma de desinfectar, né? Mas aí, vou trazer o exemplo do elevador, né? Então, a gente pode adotar medidas, por exemplo, simples, que é reduzir a capacidade de uso, beleza, mas tem outras medidas que já são como renovar a ventilação do ar, renovar o ar em si, né? Esterilizar os elevadores, sensores, como eu falei, não tem mais o botãozinho, não apertar mais o botãozinho, ter só um sensor de presença, sistemas touchless, que é isso, né? E sensores para abrir as portas, não precisar abrir. São soluções que estão sendo já utilizadas, já estão no mercado e já estão sendo usadas no Brasil, inclusive. Pode passar, professor. As escadas rolantes também, para não pegar a mão na escada rolante, né? Já tem sensores que higienizam o processo de circulação. Pode passar, professor. Que são esterilizadores de ar, né? Que passa pelo corrimão das escadas e esteiras rolantes, para não precisar pegar. Quem pegar, na próxima já vai estar esterilizado, né? Já está sendo utilizado no Brasil. Já uns 2 meses, já. Pode passar. São questões simples, né, como foi falado antes, que a inovação tecnológica, rapidamente, por causa da inovação, né, tem que se adequar rapidamente no mercado. Esses secadores de mão, que já existiam em alguns locais, acho que vocês conhecem, né, em shopping center é comum, agora já colocam o peróxido, o ozônio e outras substâncias fungicidas e bactericidas para também eliminar o vírus, né, ali na higienização. Pode passar. Aí a próxima imagem eu trouxe isso já no ambiente. Pode passar, professor, por gentileza. Pode passar. Como é que ele é e já colocado nos ambientes, como está sendo colocado aí em banheiros. Pode passar também. Aí eu trouxe esse esqueminha muito interessante da revista Veja. Eu trouxe para mostrar um esqueminha simples, mostrando como será o amanhã, né? Aí dizendo assim, olha agora um apartamento ou uma casa, quantos ambientes novos surgiram justamente só para atender essa questão da desinfecção. Aí é higienizar quem está chegando, né? Uma visita ou o próprio morador. Então, primeiro o elevador, né? Que a ideia agora são os elevadores ventilados, panorâmicos e ventilados naturalmente. Depois, saiu do elevador, já lava a mão antes de entrar em casa, já tem lavatório ali, o exemplo 2 ali, pequenininho, lavar as mãos antes de entrar. Depois, todos os ambientes aí antes de chegar na casa, tá? Aí, depois, um hall privativo, para tirar roupa, sapato, casaco, deixar ali, né? E depois já tem um banheiro perto para a pessoa se higienizar e tomar banho antes de entrar em casa. Tem a área de higienizar pet também ali, a parte do maquinário. Então, assim, são soluções que são apresentadas
nesse novo normal, vamos dizer assim, que a gente chama, né? Estamos chamando hoje, o novo normal. Pode passar, professor. Já estou concluindo. E aí tem algumas soluções bem rápidas, que eu acho que vocês já viram também, isso tem muito em clínica, né, aqui em Cacoal eu já vi. São os tapetes, por exemplo, né, que formas de você colocar, né, são soluções mais simples, para usar na porta das casas, na porta das clínicas. Pode passar. Essa está em espanhol, mas eu vou falar rapidinho. Eu achei interessante porque é um site de RH que trata dessa questão do home office e do que é preciso, né, se adequar nas casas para também ter uma melhor condição de trabalho, desde mobiliário de cadeira ergonomicamente mais confortável, disposição de mesa, né, iluminação, etc. Coisas que têm que ser adequadas para que a gente possa desenvolver, ficar 9 horas, 10 horas por dia, né, nesses ambientes de trabalho. Essas adequações são necessárias. Pode passar, professor? Aqui é uma foto, eu trouxe essa de uma imagem de uma residência, e aí eu falo isso mais para os alunos de arquitetura também, né, porque a boa arquitetura, ela já preconiza isso, uma melhor ventilação natural, uma melhor iluminação, e a boa arquitetura ela já tem essas características de higienizar naturalmente os ambientes, tá? Então, é só a gente intensificar isso, né, continuar fazendo isso. Claro, tem algumas coisas a mais, mas a boa arquitetura já preconiza isso, ventilação, né, um pé direito alto para conseguir também ter uma maior circulação de ar, então já tem elementos que a arquitetura já considera. Pode passar. Pronto, concluí. É isso, minha contribuição pelo momento, estou à disposição. Professora Juliana, muito obrigado. Eu acredito que é de grande valia as informações que a professora trouxe aqui, né? Tanto é que a gente pode observar que o momento é um momento de mudanças, né? Pode até observar aqueles que são mais atentos, pode observar que o professor César, de vez em quando, ele aparece aqui, usufruindo das tecnologias, né? Desse momento que são os famosos avatares, né? É lógico que a gente sabe que para tudo isso gera custo, gera despesa, o professor César aí dando o ar da graça, né, com o avatar dele, gera custo, gera despesa, é um momento onde tudo precisa ser pensado, né, calculado, e gestão é importante nesse momento, né, então nós convidamos o professor Glauber, agradeço a sua participação, agradeço ter recebido e acolhido o nosso convite para participar do simpósio, tá? E nesse momento passo a palavra para o professor para que ele possa fazer as suas considerações aí, do ponto de vista da gestão sobre o Covid. Muito obrigado, professor. Bom, Wellington, eu que fico grato aí, né, pela oportunidade de poder participar desse evento junto com vocês. Para mim foi uma alegria, né, poder receber esse convite e estar junto com vocês falando um pouquinho daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sabe, e que tem ciência envolvida nisso, né? Às vezes a gente pensa que não, mas tudo isso que foi falado até então, nós aqui na gestão, nós temos que também nos munir dessas informações para que nós possamos realmente conseguir conduzir, né, o dia a dia das empresas de um modo geral. E aí, quando a gente fala dessa ação que o Covid fez, né, em nossas vidas, no âmbito empresarial, nós tivemos que estabelecer com as equipes, né, a tomada de decisão de emergência, então foi coisa muito rápida. Então a gente teve que realmente decidir e falar, olha, como que nós iremos conduzir a partir de então? E aí, a partir disso, das informações que nós realmente realizamos na forma de pesquisa, nós buscamos aí adequar os ambientes, né, buscar a forma de como proceder dentro desses ambientes da melhor maneira possível. Explicar a vocês assim, né, que eu até havia perguntado ao professor Wellington, né, o professor Eriton, se precisava montar uma apresentação, né, e ele falou, não precisa. Então, eu não montei uma apresentação aqui para vocês, tá? Então, vai ser só eu falando mesmo. Mas com essa ação, na verdade, né, que precisou ser feita, nós realmente tivemos que avaliar os riscos, né, e esclarecer mecanismos de respostas à emergência que surgiu. Então, foram criados planos de trabalhos de forma bem distribuída para que cada um pudesse identificar o que vai impactar na sua área essa ação. Então, nós tivemos aí que realmente providenciar um quantitativo, né, de material que antes a gente não tinha. Então, tivemos aí que providenciar o distanciamento dentro
dos ambientes, e esse distanciamento impacta em folha de pagamento, que aí a gente começa a falar um pouquinho sobre custos mesmo, né, sobre valores. Por quê? Se eu vou ter que realmente realizar um distanciamento, eu vou ter que manter esse funcionário efetivamente trabalhando, sim ou não? Realmente é necessário nesse momento? Eu consigo colocar ele para poder trabalhar de casa, né? E aí eu falo que isso não impacta não só a empresa, mas impacta também, né, o colaborador de certa forma, porque antes ele vinha para a instituição e aqui tem ar-condicionado ligado, né? As empresas de modo geral, ar-condicionado, energia, né, água. Então tem já existe tudo isso funcionando aqui. E quando a gente vai para casa, essas coisas elas precisam continuar existindo para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então gera custo sim para a empresa, mas também gera custo para quem vai estar em casa, porque se quer ligar o ar-condicionado em casa, o ar-condicionado vai fazer com que o gasto aumente de energia, e assim a gente segue, né? Então, foi um momento onde nós precisamos realmente avaliar, né, todo o cenário, para daí a gente começar a trabalhar de forma que o trabalho não pare, mas que isso, né, cause o menor impacto possível dentro daquilo que a gente está fazendo. Então, para isso, né, eu sei que aqui a gente entra falando um pouco dessa questão de custos, né, questão de valores, mas nós precisamos também perceber um ponto assim crucial dentro de todo esse processo que mobiliza, na verdade, todas as ações, que é a comunicação, que é um setor que hoje eu também trabalho, né? A comunicação foi fundamental. Por quê? Munindo, né, a população, né, isso de modo geral. E quando eu falo população, falando, por exemplo, da instituição, né, Facimed, por exemplo, nós tivemos que fazer uma comunicação aos funcionários, uma comunicação aos nossos alunos, né, tivemos que padronizar toda essa comunicação para que todos pudessem falar a mesma forma. Então, tem um corpo docente, tem um corpo técnico-administrativo. Então, tudo isso foi criado, tudo isso foi desenvolvido para que a gente pudesse realmente conseguir passar por esse ponto. E isso influencia, falando, né, novamente da parte de custos, influencia porque caso a gente não tenha essa comunicação, não tenha essa explicação do que está sendo feito, como que está sendo feito, pode gerar estresse, pode gerar distúrbios, digamos assim, né, nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar ansiosas. Então, nós temos aí também todo esse cuidado para poder conseguir trabalhar de forma bem clara, porque um afastamento dentro da empresa, isso gera para a gente também né, algo que gera custo para nós, né? Um afastamento é uma pessoa que não vai estar conseguindo desenvolver suas atividades, a gente vai ter que manter ela, né, registrada. E aí eu falo assim de forma bem clara, bem limpa assim com vocês nesse sentido, porque realmente é assim que funciona, né? Nós temos um custo de manter um funcionário afastado e nós temos que ter às vezes uma pessoa para poder suprir o lugar daquele funcionário. Então, se a gente busca trabalhar, né, essa comunicação, se a gente busca trabalhar esse ato de esclarecer os processos, esclarecer o que está sendo feito em função, né, da movimentação que essa pandemia acabou trazendo para a gente, facilita o entendimento para as pessoas e as pessoas, né, conseguem realmente passar melhor por esse momento. Então, isso influencia, falando diretamente nesse aspecto, influencia. E aí, assim, nós temos dentro disso ainda, né, a gente sabe que aqui na cidade mesmo a gente viu acontecendo, né, momentos onde quase que tudo fechou, né, praticamente ficou só aí os serviços essenciais, e isso para a economia acaba dando um baque muito forte, principalmente para aquele que é o informal, né, é aquele que não trabalha dentro da formalidade, é aquele espetinho, às vezes, gostoso que a gente come ali na frente do mercado, é aquele hambúrguer que come à noite. Então, essas pessoas, né, eles tiveram um impacto muito grande, eles sentiram bem mais, às vezes, do que outros segmentos. E isso, né, precisa também ser estudado, né, e isso precisa ser analisado do ponto de vista científico também, porque não só, né, falando do coronavírus, a gente sabe que nós temos ele, né, como sendo algo voltado aí para a área de saúde, mas o reflexo que ele causa, né, nos outros
ambientes, ele é muito, muito vasto, muito intenso. A gente sabe que isso realmente trouxe para nós, assim, uma dificuldade muito grande. Mas são situações que ao longo do tempo, né, hoje a gente já está mais avançado dentro desse processo, a gente já, não digo que normalizamos, porque não estamos normais, né, digamos assim. Hoje o nosso normal é esse, né, eu estou aqui na instituição, como foi dito, né, estou de máscara porque é o que pede, é o que exige, né, as normas hoje. Mas, dentro, né, a partir do momento em que iniciou todo esse processo, a partir do momento em que nós realmente passamos, né, por uma boa parte aí dentro desse processo, nós já conseguimos visualizar possibilidades de continuar, né, o nosso dia a dia. E aí, com isso, essas dificuldades, né, no âmbito, né, financeiro, digamos assim, ele já passou a ficar mais leve, mais tranquilo, e aí as coisas começaram a se reajustar, né? Então, dentro disso, nós ainda, já falando, né, do antes, do durante, e aí pensando também já nesse pós-pandemia, né, nós temos que pensar que para tudo isso a gente precisa criar um plano, a gente precisa estruturar de maneira que possamos realmente entender o como sair disso posteriormente. Por quê? No nosso âmbito, vamos falar assim, né, na parte administrativa, nós precisamos entender, né, o como fazer para poder receber os clientes dentro dos estabelecimentos onde podem, né, funcionar, para que isso não gere, na verdade, né, uma insatisfação posteriormente com esses próprios clientes. Então, como que isso vai sendo feito, né? Como que isso está sendo controlado? Isso precisa ser pensado, precisa ser estudado, é algo realmente muito importante para se ter, né, assim, em pensamento, para conseguir realmente desenvolver um bom trabalho. E uma coisa que nós vivenciamos hoje aqui, isso, né, no âmbito empresarial realmente acontece, né, muito, é justamente essa nossa adaptabilidade aos meios, né, de comunicação que nós temos e estamos tendo que utilizar hoje, né. Então, hoje o trabalho remoto ele é uma realidade, e aí, conforme eu disse, isso impacta, né, diretamente aí nas finanças de quem está em casa, né? Mas não só isso, né? É uma adaptabilidade, e aí isso no âmbito empresarial, a gente também, para quem ainda não se adaptou, né, a esse meio, nós temos uma situação justamente de ainda ter que se adaptar às ferramentas, né? A entender como a ferramenta funciona, a entender como realmente realizar toda essa ação dentro, né, desse meio que é a internet que nós temos hoje aí. Ferramentas, né, como o professor Wellington disse aí, nós temos, o Wellington disse, nós temos, assim, ferramentas diversas, né, o professor César mesmo gosta de usar bastante. Então, isso, né, a gente precisa, nesse momento, também adaptar. E isso também gera custo, né? Essa ação de você ter realmente aí que buscar, né, ferramentas novas, mecanismos novos para poder trabalhar, isso também gera, né, gera um custo. Isso a gente precisa identificar aquilo que realmente vai atender a nossa necessidade, que vai atender aquilo que a gente busca, que a gente quer. Então, assim, se a gente for realmente falar, a gente tem, assim, né, vários pontos que a gente pode estar tocando. E aí, né, conforme foi mostrado também já na apresentação da professora falando sobre a arquitetura, né, a gente vê aí que isso para o mercado, por exemplo, já de vocês, foi algo que mobilizou, aumentou, né? Então, às vezes a gente percebe que, assim, tem um lado que não é bom, mas tem um lado bom também. Então, às vezes, enquanto para alguns a gente está tendo uma redução, o fluxo de caixa, né, digamos assim, ele está baixo, para outros esse fluxo ele aumenta, às vezes a gente até aumenta a empregabilidade dependendo do setor.
A gente sabe, né, que o setor de saúde foi o mais afetado nesse sentido, de forma, infelizmente, né, não positiva, foi bem negativo no setor de saúde, porque a demanda maior, né, foi desse setor, e nesse setor a gente sabe que é carente, né, de profissional, tem profissionais que bravamente, né, vem trabalhando, mas é carente. Então, nisso a gente também vê a possibilidade, né, falando ainda dessa parte financeira, né, falando dessa parte organizacional, possibilidades para concursos, possibilidades para trabalho, né, privado mesmo nessa área, para poder estar em combate, né, na verdade, aí, a esse vírus que surgiu em nossas vidas. Mas, gente, é isso, né, ser grato mais uma vez aí pelo convite, e estou disponível aí caso tenha alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta. Professor Glauber, nós agradecemos a sua participação. Eu acredito que suas colocações são importantes, né? A gente costuma dizer que muita gente teve que se adaptar a essa situação do ponto de vista financeiro, do ponto de vista trabalhista, laboral também, né? E para a gente é sempre importante. E a nossa ideia aqui foi justamente fazer uma integração das profissões, das informações, para que todos entendam também que hoje a gente tem uma gama de profissionais que eles se interagem para que a gente possa viver, né? Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa caminhar. Então, eu agradeço a cada um de vocês três. Gostaria de abrir aqui para perguntas. Aqueles que tiverem perguntas, por favor, se possível, se inscreva através do chat aqui. Eu vou dar aí 1 minutinho ou 2 aí. Se inscreva no chat. Se quiser falar, pode, né? Só escreva, que é para a gente, na verdade, estabelecer aí uma sequência, né? Para não ficar meio bagunçado. Tá? E acho legal, pessoal, principalmente os acadêmicos que estão aí, não se sintam, né, intimidados, porque esse até é o momento, é bacana para vocês poderem fazer as suas perguntas, seus questionamentos. Vocês estão tendo um momento diferente, vocês estão tendo a oportunidade de participar de uma transição, é um momento onde não vai ser normal, o retorno da nossa vida, ela não vai ser normal, vocês podem ter certeza disso, vai ter um outro normal, e agora é o momento, né, de fazer perguntas. Se alguém já tiver alguma coisa pronta aí e quiser se manifestar, pode começar. Pensa num pessoal tímido, né? Também aproveita os próprios professores que estiverem aqui presentes, se quiser fazer alguma ponderação, e não só pergunta, se quiser fazer alguma colocação também, fiquem à vontade, não tem problema. A gente tem ainda mais uns 10 minutinhos aí. Enquanto o pessoal vai formatando as questões, eu gostaria aqui de colocar para os três, né, para o pessoal que até então está na graduação, de maneira bem rápida e sucinta, como é que vocês poderiam, que conselho vocês poderiam dar para esses acadêmicos nesse momento, né, fazendo essa adaptação desse novo momento? Que conselho vocês poderiam dar para cada um deles? Eu sei que cada um na sua área, ou de maneira até integralizada, enfim, é possível vocês... Eu vou começar pela professora Andréia. Professora Andréia. Oi. Que eu poderia falar para os meninos? Aproveitem, não deixem de estudar, não deixem de estar aqui com a gente, porque eu acredito que, pelo momento que a gente está passando, a gente não pode parar a nossa vida para esperar para ver o que vai acontecer. Muitos acadêmicos ficam com aquele medo, falam, será que eu continuo ou não? Continue, sabe, as faculdades estão dando a oportunidade de continuar online, a FACIMED está aqui, ó, o simpósio online, né, pós-graduação toda adaptada também, então eu acredito que os alunos podem estar
assim, cada vez mais se aprofundando e conhecendo e buscando algo novo. Não deixe de passar, não deixe de ficar quietinho, vou esperar passar em casa, né, e deixar essa oportunidade. É uma oportunidade diferente, como, né, todos nós aqui falamos, nós não sabemos para que rumo a gente vai tomar, o que vai ser daqui, né, o ano que vem ou outro, então que vamos continuar a vida aí, claro, né, tomando os cuidados, não colocando a própria vida em risco, nem a dos colegas, nada, né, entendendo aí a situação que a gente está passando, mas tentando aí um novo método de estudar, um método novo de sala de aula, e dar continuidade à vida, né. Obrigado, professora. Professora Juliana. É interessante porque na arquitetura a gente já é um pouco mais acostumado com as tendências, né, assim. O arquiteto em si ele já tem que estar antenado para o que vai acontecer. Já é uma característica mais da arquitetura. Então, assim, o que cabe nesse momento para os graduandos, né, quem está na graduação, é a busca do conhecimento mesmo, né? A gente tem que estar muito atenado o que está no mercado, o que está acontecendo, se vai chegar aqui, né? Então, assim, isso a gente sempre estimula, e mais do que nunca, aí tanto para os professores, agora também é um desafio, né, para os acadêmicos, é a gente trazer essa nova realidade agora. Isso pode ou não pode mais, né? E agora, não pode fazer mais assim, tem que fazer, né, mesmo que a legislação não preconize ainda, mesmo que não exista, né, a gente tem que estar além, buscando soluções e já adequando essas soluções à nossa realidade. E a gente já está tendo essa ideia, que eu mesmo estou orientando já uma aluna de TCC, já tem TCC sobre esse tema acontecendo, assim, e já estamos querendo fazer trabalho para o PIIC, né? Então, assim, é isso, é produzir ciência, produzir conhecimento, e os alunos envolvidos nisso, é muito legal, porque tem interesse, né? E é isso, tem que ter interesse mesmo, porque é a nova realidade, como o professor Edson falou. Não vai ser mais da mesma forma, não tem jeito, né? Não tem mais jeito. Então, é a gente se adaptar a isso. E, graças a Deus, na arquitetura, a gente tem vamos dizer assim, uma característica de um bom arquiteto, ser dinâmico e estar antenado com o que está acontecendo, né? Porque a sociedade muda e a gente tem que se adequar à sociedade enquanto gosto, enquanto material construtivo, enquanto estilo, né? Então, é isso. Aproveitem também, né, como a professora fez. Professor Glauber, como gestor, que conselho o senhor poderia dar aí para o pessoal que está participando do simpósio? Olha, eu vou pegar aqui agora, né, palavras de Charles Darwin para poder falar para vocês que o que sobrevive a todo esse processo não é o mais forte nem o mais inteligente, é aquele que vai se adaptar melhor. Então é isso, é se adaptar, é buscar se adaptar, buscar conhecer, buscar entender o que é que tem de novo, o que eu posso fazer para poder melhorar a forma de como eu tenho que executar a minha atividade. A adaptação nesse momento, né, aí a gente entra no conceito de resiliência, né, então, assim, eu preciso entender, olha, eu não sei mexer com computador, cara, dá um jeito, aprende, né, tem vídeo no YouTube que ensina como é que você faz isso, então, sabe, eu falo assim, brincando, mas é porque a gente, às vezes, para poder chegar num conhecimento maior, né, de realmente conseguir pesquisar algo aonde tem cunho científico, eu preciso começar a entender como é que essa ferramenta funciona. Então, é por isso. Começa, assim, entendendo como que é o processo, o que eu preciso aprender. Eu preciso aprender isso aqui. Então, vai e busca, né? E aí, depois, conforme o passar do tempo, você vai conseguir realmente refinar essa sua busca, refinar aquilo que você vai pesquisar para você poder conseguir produzir o que você realmente precisa. E aí, no meio acadêmico, né, nós sabemos aí que nós temos alguns trabalhos a serem desenvolvidos. É isso. Pessoal, gostaria de agradecer a cada um dos participantes, tá? Aqui eu gostaria de agradecer a professora Andréia, na sequência, né, a professora Juliana e o professor Glauber. Professor Zé Ricardo também antecedeu a fala de vocês, e eu acredito que fica aqui hoje uma mensagem, né, diferente, fica aqui hoje um evento de uma envergadura importante, que é para falar sobre iniciação científica. Talvez algumas coisas que vão ser apresentadas hoje no simpósio possa favorecer a nossa sociedade amanhã, e é esse o nosso intuito, né? A ciência, ela precisa contribuir com a comunidade, a ciência, ela não precisa só ficar no campo das ideias, da discussão, e não atender a sua população. Então, a gente agradece a cada um desses participantes
palestrantes que tiveram aqui. Agradeço cada um dos acadêmicos também que estiveram aqui presentes. Acredito que tiveram um momento bastante interessante. E os professores também, a todos que estiveram participando conosco, nossos agradecimentos, tá? E agora, nesse momento, eu declaro encerrado a nossa mesa e, a partir de agora, a gente passa aí para as nossas salas, para que a gente comece a falar sobre os nossos trabalhos, tá bom? Grande abraço para vocês. Em nome da Unifacimed, obrigado a todos vocês e até a próxima.